Será que é melhor usar meu fone? Tá ouvindo bem? Não atrapalha muito. Boa noite! Agora estamos prontos para iniciarmos a nossa live. Fizemos aí uma entrada, uma saída, fizemos uns testes. Agora vamos de fato iniciar a nossa live. Daqui a pouquinho o professor Alexandre entrando, nós vamos estar começando a nossa live do dia de hoje. Iniciar. Agradecer aí a presença de vocês. Pessoal, vamos aproveitar, convidem seus amigos aí, clique ali no aviãozinho, convidem o pessoal para estar entrando aqui na nossa live de hoje, um assunto bastante importante, bastante interessante. Estaremos falando aí um pouquinho sobre a profissão da educação física e também vou pedir para vocês, apertem ali no coraçãozinho, isso vai ajudar também. E agradecer a presença aí do professor Alexandre Janota Drigo, nosso convidado, amigo particular, né? Lá de muito tempo atrás, desde a época de faculdade. Então, quero fazer um agradecimento especial aí a você, Alexandre, para a gente começar a nossa conversa da noite de hoje. E antes, só fazer novamente um agradecimento aí a todos que estão entrando. E vão convidando o pessoal aí para participar com a gente, tá bom? Vamos lá, Alexandre. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Mário? Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos ouvindo bem. Tranquilo. Então tá bom. Você sabe que essas tecnologias ainda para um cara barbudo como eu, é um pouquinho difícil, mas a gente se adapta como tudo, né? Obrigado pelo convite. Pode falar. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E nesse momento que nós estamos passando, poder estar contribuindo de alguma forma, pelo menos para as pessoas terem um pouquinho de conhecimento, mesmo que seja para discordar da gente, é muito importante, né? Nos dias de hoje, nós precisamos voltar a nos encontrar mais e virtualmente é a possibilidade que temos, né? Então, muito obrigado, Mário. Né? Um grande amigo, muito bom e um Ipon-Sarnag de judô terrível. Alexandre, a gente tem que agradecer, mas olha, esse momento de pandemia, toda essa situação, as pessoas muito assustadas, né? Algumas coisas boas estão acontecendo e eu posso dizer que uma dessas é a gente poder voltar a conversar com tanta gente que às vezes estão muito distante e a gente tem se aproximado das pessoas dessa forma. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que isso aí é um ganho que nós estamos tendo, né? Então, é um negócio bastante legal. A Juliana, manda um abraço para ela, tá por aí? Então já dá um abraço na Ju também, tá bom? Saudade de passar aí, com certeza quando eu tiver, vamos visitá-los aí também. Espero vocês lá na minha mãe, lá em Botucatu também, né? Pois é, sua mãe Bom, vamos começando? Pode falar. Tenho ligado bastante para ela, né? Tô com bastante saudades dela também, da Cíntia, da Dani, né? Do meu xará e principalmente do churrasco do Breda, né? Do Bredão. O Breda tá aí, ó. O Breda acabou de entrar. Já manda um abraço para ele aí, ó. Fala. É legal porque assim, as pessoas vão entrando, vão chamando, né? Tem uns amigos nossos aí do Facebook, do Instagram, principalmente do Instagram, que já acompanham as lives que a gente tem feito, recebendo bastante elogios também. E temos vários professores de educação física aqui de Sinop que estão entrando nessa live de hoje. Aí eu vi Osnei, vi a professora Fabiola, fiz um convite lá para o pessoal. Olha lá, o Breda está mandando um abraço para você, está dizendo há quanto tempo está saudando você aí. Pois é. Abração, Breda. Que bom você estar junto. Bom, vamos lá, Alexandre. Vamos. Eu sempre faço no começo
uma apresentação das pessoas que a gente vai conversar. Eu te conheço há muito tempo, você já me conhece, mas as pessoas que estão acompanhando a gente não o conhecem. Às vezes, alguns podem te conhecer pelo seu currículo, que não é difícil de procurar Alexandre Drigo lá e ver, né, quantas publicações você tem na área de treinamento, na área de educação física, as contribuições que você tem são muito importantes. Mas é importante a gente, pelo menos, falar um pouquinho de você, quem é você, de onde você vem, como é que é a sua história, até o dia de hoje, onde você está. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Ok. Bem, você sabe que a humildade presente no judô me impede de ser muito extenso nisso, né? Falar de mim é uma das coisas mais difíceis que eu consigo fazer, né? Mas eu posso dizer que eu oriento um grupo na Unesp, né? Eu tenho uma orientação de mestres e doutores na Unesp atualmente, e que nós temos a preocupação de estar estudando intervenção e formação profissional na área da educação física, né? Tem uma herança do judô muito grande, né? Passei desde os 4 anos com meu tio, que ele foi um professor de judô, faixa preta, da época do Seisei Kurati, né? Um pouquinho depois que o homem criou a roda, né? Mas eu comecei judô com ele e tive vários mestres, inclusive o Seisei Matheus Sugizaki, que é uma das grandes referências, e que eu tive a sorte, a oportunidade de ser escolhido pela Dona Clara e pelo meu querido Mário a escrever, a participar do grupo que escreveu a biografia dele, né, em 2 livros. Né, então isso acho que foi uma das obras que eu mais tenho carinho. Né. Tenho pesquisado, queria pesquisar mais judô, mas muitos judocas parece que têm um pouquinho de receio de fazer mestrado e doutorado. E hoje, ainda bem, eu tô com um doutor e um mestrando da área de judô, né? Mas o que eu gosto é de estudar intervenção profissional. Né? Então, esse sou eu atual. Se você quiser que eu conte minha história, eu vou contar desde o meu avô. Não precisa ser tanto. Senão não vai dar tempo da gente conversar sobre... Eu tenho algumas perguntas já aqui para você, que o pessoal já vem fazendo. Mas só para a gente entender. Então você é de Rio Claro mesmo? Não. Não, né? Você é nascido em Rio Claro? Eu sou de uma cidade muito pequena do estado de São Paulo que chama Capivari. Né? Hoje ela está com 60, 70 mil habitantes. Né? Na época, quando eu nasci, tinha uns 20 mil habitantes. Né? Uma cidade muito pequena do interior do estado, entre Piracicaba e Campinas. Né? E depois eu fui para a cidade americana e fui fazer faculdade em Rio Claro, fiz 2 graduações e mestrado em Rio Claro, fui para Campinas fazer doutorado. Né? Eu sou formado em educação física e em biologia. Né? Primeiro biologia, depois eu fui para educação física, né? Obviamente. E fiz mestrado em ciência da motricidade, fiz doutorado em ciência do esporte, voltei para Rio Claro fazer pós-doutorado e acabei sendo convidado para ser orientador da pós-graduação de Rio Claro. Né? Esse é meu percurso de vida e acadêmico. Muito bem. Alexandre, vamos lá. Deixa eu te perguntar. Você já orienta já há um bom tempo aí no programa de mestrado e doutorado. Já tem quantos anos, mais ou menos? 12 anos, Mário. 12 anos orientando. 5 doutores formados, 5 doutores e por volta de 10 a 12 mestres. Olha aí, então você vê, né? Já 17, 18 pessoas já passaram por você no mestrado e doutorado. Pois é. Que bacana.
parabéns. Eu acho que isso já é uma contribuição enorme. Em termos de publicações, então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as suas áreas de pesquisa também, mas desde já, dando um parabéns para você, que, assim, nós aqui no estado do Mato Grosso, é uma realidade muito diferente da realidade de São Paulo, né? Eu venho daí, a gente vem da escola de São Paulo, e aonde a competição é muito grande, até entre os grupos de pesquisa, muito grande. Grupos da Unicamp, dentro da própria Unesp, os grupos são fortes, né? Existe... E essa rivalidade, no sentido, né, de cada grupo querer né, tá melhor do que outros, isso estimula cada vez mais também a pesquisa, né? E a gente tem aqui no estado do Mato Grosso, a gente ainda estamos num nível muito aquém do que é da USP, Unesp, Unicamp em São Paulo, né? Então, quando a gente fala, puxa, mas o cara já orientou 5 doutorados, já defendeu, né, já teve 5 alunos de defesa, doutorado, 10, 12 alunos aí no mestrado. Então, assim, para nós isso é uma realidade, né? Para algumas áreas aqui ainda, eu acredito que já temos alguns programas de doutorado na UFMT. Aqui nós só temos a UFMT e a Unemat, com alguns programas de mestrado, e mestrado já em bastante, né? Já aumentou bastante, mas o doutorado são poucos grupos aqui, e na área de educação física ainda nós não temos, né? Temos o mestrado só lá da UFMT, que ainda não temos nota para abrir um doutorado. Mas é sempre bom a gente estar falando com pessoas que já estão num outro patamar aí. Fala para a gente, Alexandre, como é que as áreas de pesquisa suas, quais são as pesquisas que você faz e quais são as linhas, né, que você vem atuar ao longo todo esse tempo aí? Bem, eu iniciei o trabalho com formação. A gente tinha uma preocupação inicial com o currículo de graduação, né? Como preparar para a intervenção profissional, né? Então, hoje, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que o meu grupo respondia melhor na área de intervenção profissional, né? Estudar a intervenção profissional e da intervenção profissional se preocupar com o currículo, né? Então, hoje, a gente está trabalhando a evolução, o meu grupo, as pessoas que foram me procurando, permitiu que eu dividisse em 3 grandes grupos, né? Intervenção profissional na área escolar, intervenção profissional na área de saúde e intervenção profissional na área de esportes, principalmente os esportes de combate, né? Que é onde eu tenho minha origem esportiva. Então, eu tenho trabalhado nessas 3 áreas, né, sempre buscando entender a excelência do serviço prestado à sociedade e que forma a gente pode categorizar esse serviço e replicar para que todos os profissionais interessados e eticamente engajados possam pegar informações para a melhoria da nossa sociedade, né? Então, esse que é o meu engajamento hoje. Então, continuo estudando ainda currículo, mas a principal fonte de estudos que eu tenho é a excelência na interação profissional. E aí, a grande preocupação que eu tenho, que é uma preocupação que todos nós da educação física precisamos ter, é na ideia de criação de protocolos, né? Protocolos, ações profissionais registradas, né? Como a gente vence esse desafio, porque nossa área é uma área de intervenção extremamente pedagógica, mas ela não pode ser aleatória, né? Ela tem que seguir diversos padrões para que a gente consiga entender, né, como que a gente vai colocar a mão na nossa sociedade e ser reconhecido por isso, né? Se a gente ficar sempre
cada um por si, cada um faz do jeito que quiser, cada um escolhe a sua forma de trabalho. A gente tem um crescimento individual, mas não tem um crescimento coletivo. Então Ok. é nisso que eu me preocupo hoje. Bacana. Quero aproveitar esse tempinho aqui para agradecer o pessoal aí, ó, tem um grupo de sorriso, o professor Gilberto. Aqui eu convidei o professor William para poder divulgar. Sorriso é uma cidade aqui próximo de Sinop, uma boa referência de valorização ao esporte. Então a gente tem que parabenizar e, quem sabe, Sinop aí volta a ser o que Sinop era, né? Mas quero fazer esse agradecimento aí, vários professores de educação física estão entrando também com a gente aqui, do nosso grupo. A gente vai falar um pouquinho da educação física já, pessoal. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você, Alexandre. Você estava no CREF de São Paulo, ficou na equipe do CREF um bom tempo, né? E agora está como membro do CONFEF há 3 anos? 3 anos. Esse é meu último ano. 3 anos. Ainda e não... Vamos falar um pouquinho sobre o CREF de São Paulo, porque assim, o nosso CREF, aí, Carlinhos, grande amigo nosso, né? Conheço ele desde a época aqui, quando era professor ainda no FPT, antes dele se aposentar. Presidente do sindicato, né? Mas uma pessoa que representa o CREF, tudo que a gente... começou o CREF aqui, continua como presidente, mas a gente tem muitas deficiências. Vamos falar um pouquinho do CREF aí de São Paulo e do CONFEF, rapidinho, antes da gente entrar na nossa conversa, porque é muito importante a gente também entender como é que está atuando o CREF e o CONFEF, né? Bem, eu vim do CREF São Paulo, né? A gente veio num processo, numa entrada também com um presidente que já estava várias gestões, né? E que era o professor Flávio, que conseguiu dar uma estrutura forte no CREF São Paulo, uma estrutura maravilhosa, né? Obviamente, São Paulo, a realidade é muito diferente, né? São Sim. Paulo, hoje, a gente está com 160 mil registrados, né? E, com isso, a força financeira de São Paulo é muito grande, né? Acho que São Paulo, se eu não me engano, é responsável por 1/3 da arrecadação do CONFEF, né? Então, você pegar São Paulo sozinho, ele tem uma possibilidade de manter o CONFEF, né? E o professor Flávio aproveitou muito isso na questão de edificar uma sede grande, né? Com vários veículos. O estado de São Paulo é grande, é difícil fazer uma fiscalização. O conselho, ele sempre fica entre aquelas duas coisas, né? A função dele é registrar e fiscalizar, né? A grande função dele, né? A profissão, ela é criada, e a partir de ser criada, o Estado fala: criou-se a profissão, vocês profissionais se organizem e cuidem dela, né? Então isso é um grande problema, porque você é votado para fiscalizar os profissionais ruins e valorizar os bons profissionais e as boas práticas, né? Então isso fica é muito difícil você pegar voto de quem você fiscaliza, né? Então, mas essa é a estrutura que o nosso país tem de profissão. Então, em São Paulo, num processo bem tranquilo, né, conseguimos que o professor Nelson, que inclusive é meu contemporâneo de faculdade,
só que eu fazia biologia, ele fazia educação física, do interior do estado. Ele assumiu a posição de presidente, né? Então, a gente está no mandato já com ressíntese. E hoje, atualmente, eu estou... atualmente, né, depois eu migrei para o Confef. Né? Eu acabei saindo do CREF 4, fui para o Confef, porque na realidade hoje eu estou como suplente, né? Mas o suplente sempre tem atuação semelhante ou igual ao não suplente, né, ao titular, porque a gente participa de todas as atividades de votação, né? E atualmente nós todos estamos sofrendo junto, né? Hoje o sistema está tendo que abrir mão, entre aspas, de receita, porque nosso profissional está sofrendo muito com a pandemia, é o profissional da área da saúde que mais está sofrendo, né? Está uma perda gigantesca de emprego, porque as grandes academias não estão conseguindo se manter, estão fechando, as pequenas academias, a população está com dificuldade de confiar e ir. Alguns prefeitos, alguns governadores, muitos prefeitos têm fechado as academias, né? E então o nosso profissional da educação física tá sofrendo muito, né? Então a base de arrecadação dos CREFs, ela teve que ser jogada para o segundo semestre, né? Então nós não, né, eu posso dizer, eu estou no Confef, mas eu tenho visto o sofrimento e a luta dos presidentes dos CREFs em tentar que a gente não feche, né? Não feche não, que nós, profissionais de educação física, consigamos retornar, né? O CREF de Brasília, por exemplo, tem tentado e tem conseguido alterar algumas leis do Distrito Federal para o profissional de educação física participar das equipes de saúde. Porque se a gente detectou que o Covid ele necessita de uma equipe de saúde para os aspectos gerais da luta contra o Covid-19, o profissional de educação física tem que ser contratado por essas equipes, porque o reestabelecimento da Covid, ele é pulmonar, ele é respiratório. Então, um profissional de educação física tem que ajudar essas pessoas, né? E, inclusive, que as pessoas de mais de 65 anos, ou com problemas crônicos, né? Eles também precisam de uma atuação de um profissional de educação física. Então, essa inserção dos profissionais e nós na equipe de saúde, ela é necessária. Então, nós estamos nessa fase aí. E tentando lutar junto, né? Lutar junto, né? Se uma coisa que o Covid tem que ensinar a gente é o sentimento de unidade, de novo, o sentimento de fraternidade, né? Nós precisamos de comunidade nessa hora. Mas agora a gente vê, né? Mais do que nunca, você vê tantas publicações, as próprias meios de comunicação incentivando, pratique atividade em casa, as pessoas, né, os personagens trainer, mandando exercícios, dicas de exercício, o que deve fazer, como fazer, né? Então, nesse momento onde as pessoas estão muito tempo em casa, né, e não ficar muito parado, né, é importante essa atuação do profissional, tem mostrado a importância da atividade nesse momento, né, dessa pandemia que nós estamos aí já passando o terceiro mês, né? Então, realmente, é muito importante essa valorização do profissional de educação física, né? E o que você disse, SESI, São Paulo, mandou embora 250 professores de educação física, principalmente na área esportiva, porque não está tendo
as escolinhas, não estão tendo as aulas, né? Então, é realmente uma situação muito difícil, né? E a gente dá ponto, profissionais acabam sofrendo mais ainda, né? Então, mas, na, posso? claro, Na, na realidade, tem uma questão que eu estou tentando publicar, ou via pelo Confef, estou conversando na Comissão de Saúde, mas se não der, eu publico também. A gente precisa ter, assim como a enfermagem, como a medicina, critérios de emergência, urgência e padrão, atendimento padrão, né? Se a gente tivesse estabelecido esses critérios antes da pandemia, o fechamento das nossas atividades não iam ser 100%, né? Porque, obviamente, um obeso crônico, uma pessoa que teve um diabético, né? Uma pessoa que teve que está num processo de reabilitação cardiopulmonar, eles são atendimentos emergenciais ou de urgência, né? Dor crônica, né? Desvios crônicos de coluna. Então, se a gente tivesse esses critérios pré-estabelecidos, e aí a culpa é tanto nós da universidade quanto a própria prática profissional disso, tanto o próprio conselho, é uma culpa compartilhada, a gente não teria fechado 100% das nossas atividades, né? E até para definir, né? Até crianças em situação de risco, elas precisam de um apoio da educação física, né? Mesmo ela não tendo nenhum problema crônico de saúde, ela tem uma fragilidade social grande. Então, o profissional de educação física que trabalha nessas áreas, né, deveria ter o critério emergencial ou de urgência de que essas atividades continuassem. Mas precisou do estímulo da pandemia para a gente pensar sobre isso, né? E aí vai uma dica para vocês se organizarem. Esse é um argumento para a gente colocar nas nossas prefeituras, no nosso governo, que atendimentos emergenciais ou de urgência na área de educação física não podem cessar, porque corre o risco dessa população que necessita desses serviços, né, terem risco tanto para a saúde pública do município quanto pessoal, né? Eu estou com alguns orientados que teve esse caso, né, que eles trabalham com pessoas com dores crônicas, que os caras estão ligando chorando para eles, para serem atendidos, né, porque não estão suportando a dor. Então, este critério, né, nós como pesquisadores, né, nós como entidades, universidades, precisamos começar a bater para que eles existam, né. Eu estou tentando fazer minha parte, eu sei que é difícil, mas vamos tentar fazer. É isso aí. Bom, Alexandre, olha, nós estamos aqui com algumas perguntas, mas elas estão relacionadas tudo com o profissional de educação física, principalmente nas escolas. E aí, para a gente falar um pouquinho agora, né, falamos um pouco do profissional de educação física, principalmente os bacharéis, né? A gente falou aí muito da atuação relacionada com atividade física e saúde, profilaxia. Então, estamos, né, falando dos profissionais que estão sofrendo mesmo por conta dessa situação da pandemia. Os profissionais de licenciatura, e aí é um ponto em que a gente está aqui muito focado com isso, porque eu vejo que a educação física, não só a educação física escolar, mas a iniciação esportiva para a criança e adolescentes, ela é fundamental para o desenvolvimento da criança, do jovem. O esporte ele tem uma capacidade de transformação da sociedade, de uma transformação auxilia na formação do cidadão, da personalidade, do caráter, né?
onde os professores, o que se trabalha na educação física, não somente a questão de desempenho físico, e muita gente acha que o esporte e a educação física estão preocupados ou com a recreação, ou com formação de talentos e campeões, mas muito mais do que isso, o aprendizado de regras, respeito ao próximo, aprender a ganhar, a perder, coisas que quem participa, quem pratica, que sabe dizer o quanto que o esporte é importante na nossa formação, né, como pessoa. E a gente vê o que está acontecendo, não é só de Sinop. Eu tenho certeza que isso é uma questão a nível nacional. Enquanto os países desenvolvidos fortalecem cada vez mais o esporte e a educação física, né, para as crianças e os jovens, e todas as faixas etárias, aqui a gente vê na contramão, né, onde o esporte não é prioritário, a educação física também não é prioritária, e a profissão da educação física acaba sendo vamos dizer assim, subvalorizada, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você vê com um profissional de educação física, o licenciado, né? Aquele que está lá atuando nas escolas, como que você vê pelo CREF, pelo CONFEF e como profissional e pesquisador na área de educação física escolar também. Bem, Mário, a gente não pode regredir, né? Você está me ouvindo? Oi, tô. Está me ouvindo? O seu som não está saindo. Está ouvindo no som? Não? Oi. Alexandre, eu acho que eu vou... Fala de novo. Oi, tudo bem? Tá me escutando? Vamos lá. É porque eu não estou te ouvindo aqui. Espera um pouquinho aí. Vamos ver. Oi, está ouvindo aí? Oi, eu estou te ouvindo. Então, meu som que não está bom. Eu não tô te ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, Alexandre. Eu vou precisar fechar e te chamar de novo. Porque eu estou sem o seu som. Tudo bem, sem problema. Espera aí. Pois é. Mexi aqui. Fala de novo, vamos ver. Oi. Oi, tudo bom? Prazer, Alexandre. Tá cortando, tá baixo. Vamos lá, pode falar. Eu acho que eu vou pôr o microfone aqui que eu acho que vai melhorar. Pode falando aí, Alexandre. Então vou falando, tá? Acho que existem dois aspectos aí que a gente tem que considerar, né? O primeiro aspecto é da licenciatura, que a gente não pode regredir jamais. Isso é uma questão que já foi superada, né? A gente tem estudos da década de 90, do Rosa Neto, né? Rosa Neto é um pedagogo famoso brasileiro, que ele descobriu, ele associou atividades pedagógicas com atividades de alfabetização, né? Atividades físicas e alfabetização, elas andam em conjunto, né? Porque a área do cérebro que é responsável pela fala e responsável pela escrita propriamente dita, ela é próximo da área premotora. Então, se você não estimula a área premotora da criança, ela vai dar um déficit educacional também, né? Isso na pré-escola e na primeira e segunda infância, né? Então, e você perdeu isso, você não ganha mais, né? Se você perder a base motora, você não ganha mais. E a gente já tem visto, né, já tem vários estados que tem lei estadual, tem lei municipal que coloca o profissional de educação física dentro da pré-escola e dentro dos anos iniciais, né? Então, a gente não pode regredir, não pode achar que isso é balela, né? Principalmente hoje, em virtude da tecnologia, né? Em virtude do celular, do que facilita a nossa vida, mas estraga também, né? Então, exatamente, mais ainda agora, né? Pois é, não. A França lança leis proibindo o uso de celular para crianças com menos de 12 anos.
Por que isso acontece? Porque, obviamente, se a gente tem um filho que berra, que você dá o celular na mão dele, ele acalma. Só que esse acalmar é um senso comum que não é acalmar. Ele vai criar déficit para o resto da vida. Então, infelizmente, ou felizmente, nós da educação física temos que compensar essa falta de movimento que a própria vida cotidiana está dando para a criança, né? Então, nós não podemos ceder, a gente não pode pensar numa educação global e de qualidade das nossas crianças se a educação física escolar não for tratada com quem tem competência para isso, né? Nós precisamos defender a sociedade, né? E como que você falou do sistema CONFEF-CREF, a gente conseguiu, no estado de São Paulo, reverter uma lei que diminuía ou até extinguia as aulas de educação física nos primeiros anos, né? A gente conseguiu extinguir isso daí, né? Através de pressão do sistema, abaixo-assinado, participação dentro do sistema da LESP, né, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente conseguiu reverter isso, né? Então, a gente conseguiu manter as aulas de educação física da mesma forma. Queríamos aumentar para 3 aulas por semana, né, na educação infantil. Ainda não conseguimos, mas a gente vai conseguir um dia, né? Dentro da BNCC, eu não sei se vocês lembram, mas a discussão da BNCC e atrelado isso, a mudança da LDB, ela praticamente distinguia a educação física nos primeiros anos também, né? E colocava a educação física como opcional na escola, né? Então, todo o sistema correu atrás disso. A gente correu muito atrás. Eu participei de várias audiências públicas, né? E que é isso, mas a gente precisa se fortalecer como entidade, né? Nós, da educação física, a gente tem que pensar que a gente tem que ter sindicatos fortes, a gente tem que fazer uma organização forte para conseguir lutar junto também com o Conselho, né? Que essas demandas a gente tenta, né? A gente tenta fazer e eu faz. acho que não é só o sindicato, né? Não é, Alexandre? Eu acho que o sindicato hoje é uma situação que passa por uma série de dificuldades, mas nós temos um conselho que ele tem que defender essa causa, né? Sim. Eu acho que é uma causa mais importante do conselho que do próprio sindicato dos profissionais de educação física, né? Aqui, deixa eu só fazer aqui, nós temos algumas perguntas e que estão relacionadas exatamente ao que a gente está conversando, né? Eu acho que a primeira pergunta que nós recebemos aqui sobre a importância da educação física nas escolas, eu acho que você já respondeu aí, né? O quanto a educação física é importante no desenvolvimento da criança, né? Então, você falou da área pré-motora, a importância da alfabetização e do aprendizado, que a educação física ela é essencial. Pena que a gente precisa de mais dados científicos até, e de uma força política, para que isso possa se fortalecer, para que a gente possa, em todos os estados, e o CONFEF, de repente, como uma lei federal, que possa garantir a educação física para o ensino fundamental, pelo menos, né? E aí isso era uma coisa aqui que tem a próxima pergunta. A pergunta aqui era, na opinião, a retirada da educação física do currículo base. Quer dizer, da mesma forma como foi perguntada a primeira, a gente já respondeu aí o quanto que é importante, né? Temos uma outra questão, que aqui é mais relacionado às escolas municipais, principalmente aqui de Sinop. Sinop deve tirar a educação física das escolas do município? Bom, eu acredito que essa pergunta deve ser mais para mim do que para você. Mas, assim, deixa eu explicar, Alexandre. Nós temos um trabalho com os profissionais de educação física aqui, e que nós estamos no 3º ano. Este ano fizemos um planejamento bem extenso esse ano, tinha muita atividade, e por conta da pandemia, as atividades foram suspensas, né?
Mas, nós, nesses anos anteriores, o trabalho que os profissionais de educação física aqui fizeram, tá, do município, foi realmente uma transformação da educação física, né? Mas a gente vê que isso não é suficiente para garantir o espaço da educação física, porque os professores ficam na corda bamba. Nós continuamos com o mesmo problema. O Estado já não tem. E o município está numa situação, porque aqui tem um trabalho de unidocência. A unidocência, de fato, ela tem melhorado o ensino infantil, ensino fundamental, porque é mais fácil um professor, porque ele cuida daquela turma, do que você ter vários professores e acaba que aquela turma não é de nenhum, né? Então, esse trabalho da unidocência, de fato, melhorou muita coisa. Mas trouxe um outro problema, que é a unidocência tirar também a educação física do profissional de educação física. E a gente tem sentido isso na pele, os professores aqui têm sentido isso na pele. Isso você tem visto aí em São Paulo. Bom, você disse que São Paulo garantiu com uma lei estadual, né? Quem sabe aqui no nosso estado, né, consiga sair uma lei estadual, e o Carlinhos Kreff, vou convidá-lo para vir numa live aqui para ele falar sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente discutir isso daí, viu, Alexandre? Porque é um investimento não só da equipe que vem trabalhando, vem se qualificando, vem se capacitando, mas de um espaço importante, não para o profissional apenas, mas a gente tem que pensar naquela criança, o quanto que isso é importante para o desenvolvimento de uma criança, né? Então, acho que essa é uma questão importante a gente colocar. Nós temos uma pergunta aqui, acho que é do Breda. Ele quer saber sobre a obrigatoriedade do judô nas escolas. Como é que está? Isso aí em São Paulo já é uma lei? Isso acontece? Como é que está? Aqui não existe isso, né? A gente pode falar que isso não existe, essa obrigatoriedade. Mas em São Paulo, como é que está essa questão do judô na escola? Então, Mário, só completando a sua pergunta anterior, eu vejo também que quando a gente se une, a gente realmente participa da escola como professor, os próprios pedagogos começam a defender a gente, né? Aqui em Rio Claro fica muito claro isso, né? Quando você divide a turma com professor de educação física, é uma hora até para a professora de classe reorganizar suas atividades, né? Então, se a gente conseguir somar, né, não ter professor de educação física, pedagogo, professor de matemática, mas ter professores que buscam o bem comum e não a disputa, isso facilita muito. Porque tem escolas municipais aqui da cidade de Rio Claro que, se você tirar o professor de educação física, o cara bate na porta do prefeito reclamar, né? Os que sobram, os diretores. Então, isso que a gente precisa ter um sentimento de unidade. Breda, a questão é a seguinte, né? O judô nas escolas é uma luta que está sendo feito na Federação Paulista, está sendo feito na Confederação Brasileira, mas a gente precisa muito de um olhar de especialista, né? A gente precisa entender o que a gente quer, né? O judô das escolas tem. Ela é contemplada na BNCC, né? Ela tem... BNCC. Na Base Nacional Curricular Comum, ela tem o conteúdo lutas e tem o judô dentro do conteúdo lutas, né? Então ela existe. Agora, o que a gente quer com o judô nas escolas é como um processo de coeducação, de auxiliar a educação, né? De participar da vida das crianças. Então a gente tem que pensar desta forma, né? Então eu tenho visto que a gente fala o termo judô nas escolas de uma forma muito de Seisei, do grupo de faixa preta para a sociedade, mas a gente tem que falar da escola, né? Junto com a escola, né? Então esse processo que eu acho que está faltando na luta, né? Então, o judô das escolas existe em São Paulo?
existe, ele faz parte da BNCC. Se ele é bem dado ou não é bem dado, não sei. As escolas particulares de São Paulo têm feito acordos com academias, então tem judô nas escolas particulares enquanto academia. Existe um judô no contraturno bem elaborado para a escola pública, municipal e estadual, aí que incide um problema. Aí não tem, né? Então é nessa perspectiva que a gente tem que lutar, né? A gente entender que a gente precisa ter, a gente quer lutar por um judô no contraturno da escola pública, né? Dado por quem? Para o tiozão do judô? Ou um cargo de professor que administra aula de judô? Né? Então, tudo isso a gente tem que pôr no projeto. Né? E isso que eu fico pensando que a gente precisa de um olhar de especialista. Né? A gente precisa de um bom olhar nisso. Então, de certa forma, temos judô na escola em São Paulo, mas talvez não seja como a gente gostaria que fosse. Você falou uma coisa importante que a gente também discute aqui. E especificamente, o judô serve como uma base, quer dizer, não diferente de outras modalidades esportivas. Existe uma diferença que é a aula de educação física e o contraturno, uma iniciação desportiva. São coisas diferentes. E que, às vezes, eles acham que é a mesma coisa. Não é. Né? Não é. São coisas muito diferentes. Então, isso, o profissional precisa aprender, na verdade, assim, por isso tão importante as capacitações, os cursos, os treinamentos, as formações, para entender qual é o fim, porque os fins são muito diferentes. Né? Quero fazer um agradecimento aí especial à participação aqui de uma professora, diretora de escola, amiga do Breda, lá de Dourados, né? Tânia Rezende, que está aí acompanhando. Olha aí, Alexandre, tem gente de São Paulo, lá de Rio Claro, de Botucatu, gente de Bauru, amigos nossos que estão acompanhando também. Olha que coisa bacana. Numa live que o Nilson fez com o Breda, tinha um amigo nosso lá, o Shiba, lá do Japão, participando. Putz, e depois ele fez uma live com o Nilson. Ele fez uma live com o Nilson lá do Japão. Olha que coisa maravilhosa, essa interação que a gente tem por conta de uma pandemia. A gente vai aprendendo, né? Olha, eu tenho mais uma pergunta aqui que a gente precisa fazer. E a influência... O que é isso? LETPEF? Bom, eu não conheço esse termo. Falou assim, a influência do LETPEF no que diz a qualidade das práticas pedagógicas. No caso de Rio Claro. Veio uma pergunta aqui da Leila. Leila Mayra Borre. Você conhece? Bom, ela fez essa pergunta sobre o LETPEF. Explica pra gente aí, porque eu não sei o que é. O LETPEF é um laboratório de prática pedagógica que tem em Rio Claro, né? Mas eu não participo do laboratório, né? Mas o LETPEF, ele tem, se eu não me engano, ele foi criado pela professora Soraya Darido, né? Que é aposentada da cidade de São Paulo, e ela tem uma participação muito grande dentro da parte tanto de definições sobre educação física escolar, na parte curricular, e no desenvolvimento de trabalhos, né, voltado à escola, né? Então é um laboratório muito forte, né? Com o afastamento da professora Soraya, né, ela aposentou, e ela também está com alguns problemas de saúde. O laboratório, eu não sei como está a amplitude dele, né? Eu sei que a professora Fernanda, que assumiu o laboratório, ela está bem engajada nas questões de pedagogia do esporte, né? Então, mas eu não sei se o laboratório voltou, e é difícil eu falar que não é o meu laboratório, né? Mas é de muito respeito, na área escolar.
né? Todo mundo que prestou algum concurso já leu alguma coisa da professora Soraya. Né? Todo mundo, com certeza, já Olha aí. leu. Temos um depoimento aqui da professora Tânia, dizendo que em Dourados tem escolas que colocam o judô como projeto e funcionam muito bem. As crianças amam e tem 50 alunos em 3 horários. Olha aí que bacana, né? Botucatu também funcionou muito bem enquanto a gente tinha o projeto até através do segundo tempo, depois acabou mudando. Mas é bacana a gente ouvir esses tipos de depoimentos, porque, né, são coisas que fortalecem aquilo que a gente tem sempre tentado incentivar. Né? Olha, tem uma outra pergunta aqui que eu preciso fazer. Na verdade, vamos ter que discutir um pouquinho. E aí, é assim, por que o professor Renato Aguiar, por que a unidocência está garantido melhoria na educação infantil aí? Existem dados que comprovem isso? Dados sobre quais indicadores? Bom, eu vou começar falando e depois você pode me complementar. A unidocência ela já vem sendo trabalhada no Estado, aqui pelo menos no Mato Grosso. Não sei te dizer como é que funciona, se cada Estado pode fazer da forma como cada um define, isso eu não sei te dizer. Mas, assim, diretamente aqui, pelo fato de eu estar com os professores esses 2, 3 anos agora, né, e alguns diretores que a gente tem conversado, disseram que essa mudança para a unidocência tem melhorado. Agora, existem indicadores sobre isso? Eu não sei te dizer, porque assim, eu não trabalho diretamente com a parte de gestão, mas eu tenho certeza que isso é importantíssimo, porque uma coisa é a gente vê, está melhorando, mas outra coisa a gente tem indicadores para isso, né, Alexandre? E nós, na área da ciência, quando a gente vai definir, e na verdade estudar, porque isso também é uma área de estudo, a gente sempre trabalha com alguma coisa mensurável. Precisamos ter algum parâmetro de mensuração. É claro que quem convive dia a dia vai saber, olha, era assim e agora está assim. Isso melhorou? Melhorou em quê? Melhorou provavelmente em alguns aspectos. Mas será que isso melhorou o rendimento escolar? Nesse sentido que eu não sei, porque assim, não trabalho diretamente com isso, né? E o que a gente sabe é o que a gente ouve de diretores e até de pessoas da própria equipe, que isso tem melhorado o trabalho da escola, dos professores. Mas eu não sei, não posso garantir, porque eu não tenho dados que possam dar comprovação daquilo que eu recebi, a gente vem recebendo de informações aí. Né? Então, acho que não consigo dar uma resposta para o Renato, porque eu não tenho como dizer se existem dados que comprovem quais tipos de indicadores que tem. Você tem alguma ideia sobre isso? Alguém estuda sobre essa questão de unidocência ou essa mudança, hein, Alexandre? Não, Mário, infelizmente eu vou ficar devendo para o nosso querido colega. Né, eu penso como você, né? Os aspectos positivos e negativos eles têm que ser mensurados, né? E eu não tenho trabalhado nessa área, não. E não tenho dado para dizer. Mas que bom, uma pergunta que vai fazer eu ficar preocupado e estudar mais. Olha aí, eu acho que é uma coisa boa. E olha aí, esse professor Renato, a Tânia está dizendo, professor Renato, obrigado pela pergunta. Como o professor Alexandre falou, poxa, agora eu vou ficar, mas de repente pode ser uma ideia para a gente procurar um estudo, né, Alexandre? Eu acho que isso são ideias boas. Olha aí, professor Renato é de Campo Grande, Alexandre. Diretor, também está na direção de escola. Olha que coisa bacana, a gente está discutindo, conversando com professores e diretores, né? Estão na gestão também. E isso é muito bacana. Eu acho que a gente precisa ter mais conversas nesse sentido, porque a educação realmente é uma coisa que a gente precisa ter um olhar diferente. Se nós queremos um país melhor, nós temos que pensar que a educação é o caminho para a gente fazer. Eu tenho uma convicção muito grande. Eu abandonei o meu laboratório de pesquisa há alguns anos, uns 2, 3 anos atrás. Não que eu não goste, mas porque eu vejo que tem coisas que tá me tomando mais
aquilo que eu acho que eu me direcionei para a educação em saúde, para a educação no esporte, para a educação na educação, mais pensando na educação, que é uma coisa que a gente precisa realmente pensar em políticas educacionais, seja na saúde, seja no esporte, seja para a própria educação, enfim, para todas as áreas do conhecimento, né, Alexandre? Então, acho que isso é bacana. E tem o Renato aqui está dizendo, né, oh, obrigado pela resposta, minha preocupação, deixa eu ver aqui, minha preocupação é que a unidocência garanta mais do mesmo, assim como a ampliação de permanência na escola. Olha que preocupação bacana. Obrigado, Legal. Renato. Eu acho que essa colocação que você fez é muito importante, porque uma coisa é dizer que é melhor, outra coisa é a gente falar, olha, mas qual é o dado que comprove que, de fato, a unidocência ela é melhor do que era a que usava anteriormente, né? Bacana, obrigado. Olha aí, temos mais uma questão aqui que o professor Gilberto está colocando. Gilberto, lá de Sorriso, aqui, nosso vizinho. Professores, o ensino fundamental tem conteúdos definidos na BNCC, enquanto a educação infantil minimiza a unidade temática corpo, gesto e movimento de forma superficial. Gostaria que comentasse. Gilberto, olha que legal, Sorriso tem um trabalho diferenciado, Alexandre. Eles têm professores de educação física para o ensino infantil. Legal. É muito. A gente está perdendo até o ensino fundamental e lá eles têm até no ensino infantil. Olha que coisa bacana. Faz algum comentário. Olha, o professor Alexandre trabalhou na BNCC, né? Então conhece, fez parte da equipe que construiu o documento da BNCC. Nós só temos 5 minutos, Alexandre. Vai acabar o nosso tempo. Mas vamos lá, fala um pouquinho aí. Eu não construí o documento, eu passei das audiências, participei de algumas audiências públicas junto com o Cury, que é o presidente do CNE que estava construindo a BNCC. E dentre dessas construções, uma das questões fundamentais a gente quis resgatar mesmo, a ideia da educação infantil estar com o profissional de educação física, né? Porque a primeira infância, a gente tem que entender que o cérebro está muita informação na fase da infância, e se a gente não estrutura esse cérebro para que ele consiga, que ele tenha o aprimoramento da plasticidade cerebral que ele tem, né, que ele é grande na infância e pequena no adulto, né, a gente não consegue resgatar depois o movimento perdido, né? Então, hoje, a gente precisa lutar por uma atividade física, o exercício físico bem orientado por um profissional capacitado, né, licenciado ou bacharel, para que trabalhe com essas crianças, né? A gente não pode abandonar a primeira infância e depois querer resgatar no adulto as características que ele não adquiriu na infância, né? A criança que não se movimentou, ela vai ser um adulto que não gosta de movimento, que tem dificuldade de uma adaptação para uma vida ativa. E daí a gente vai gastar dinheiro com o hospital. É isso aí. Então é na infância. Alexandre, eu acho que nós vamos ter um problema. Vai cair o nosso sinal daqui 1 minuto. Nós vamos... Cara, que pena, porque a conversa começou a ficar boa agora. Olha, eu quero agradecer o professor Gilberto, a professora Tânia e todos que estão participando. Viu, Alexandre? É que o nosso tempo realmente ele vai cair. Nós não temos como prolongar. Gente, eu quero agradecer de coração aí todos, porque ficou muito boa a conversa hoje. E nós não conseguimos terminar o nosso assunto, né, Alexandre? Faz seus agradecimentos aí, porque eu acho que nós temos mais 30 segundos só. Mário, muito obrigado. Você sabe que a gente sempre está junto. Obrigado, pessoal que está assistindo a gente, meus amigos queridos, não vou nomear todos porque eu não tenho tempo, mas os colegas profissionais de educação física, os colegas professores de outras áreas, né? O pessoal das cidades vizinhas, o pessoal de todas as cidades que viram a gente. E meu recado, antes que acabe, é que a gente tem um sentimento de comunidade,
né? A gente vai vencer os desafios atuais e os próximos tendo um sentimento de coletividade, né? Espero que a gente tenha isso. Um grande abraço a todos e, Mário,